Cansa bastante. Caralho, não mais. Caralho. Meu Deus, essa menina. Ela sabe mais. Eita, mais. Caralho, essa criança. Ai, que nojeira. Fala, galera. Hoje eu vim de rosinha para amenizar o fato de que eu vou pesar o clima. Mais uma vez fui assistir um filme para trazer para vocês achando que ia ser uma história bobinha, que ia ser susto só, coisa nojenta, e eu ia vir contar para vocês, mas caí outra vez em um filme com uma crítica social foda. E essas foram as minhas reações assistindo o filme The Ugly Stepsister, um filme de revirar o estômago. Esse é um filme norueguês de terror corporal. No Google diz terror corporal e comédia de humor ácido também, só que eu não encontrei a comédia no filme. E ele é bem pesado, bem nojento, mas toca em questões bem interessantes também. E a gente fica pensando nele e refletindo por uns dias também um pouco do trauma que a gente adquire. Avisando, como sempre, que essa review contém spoilers. Eu vou contar primeiro a história do filme e no fim eu trago a crítica, então assista se não se importar. O filme começa com Elvira, que é a The Ugly Stepsister, sonhando com o príncipe Julian, enquanto ela lê mentalmente um poema do livro dele. Ela está a caminho da nova casa castelo, onde ela vai morar com a mãe, a irmã, o novo padrasto e a nova meia-irmã. Logo que ela chega, a meia-irmã dela está esperando na porta da casa, e essa meia-irmã é a Agnes, que mais pra frente será a Cinderela. E essa meia-irmã é, tipo, lindíssima, é uma Barbie Viking, e já rola uma troca de olhares ali que é exatamente a olhada de uma mulher que se sente feia ao ver uma mulher que é bonita além do normal, assim, aquela olhada que já vai ativando todas as inseguranças, que instantaneamente já coloca a pessoa na bad. A mãe da Elvira, que é a Rebeca, casa com o pai da Cinderela. E esse padrasto da Elvira é nojentaço, todo fudido. Dá pra ver que ele seria um grande problema, mas felizmente ele já morre na janta pós-casamento antes da noite de núpcias, provavelmente envenenado. A Cinderela, que já, né, não tinha mãe, a mãe já morreu há muito tempo atrás e morava só com o pai, fica muito mal com a morte do pai, óbvio, morreu tipo na frente dela. E a Elvira até tenta ajudar ela a acolher de alguma forma, assim, mas a Cinderela já pegou ódio da família da Elvira porque a morte do pai dela foi mega suspeita. Aqui começa a causa, né, do que rola em todo o filme. A Elvira descobre que o padrasto não tinha dinheiro, logo todas as mulheres da casa estão fodidas. A mãe entra em desespero porque antigamente era muito difícil achar um cara rico para casar com uma mulher de 40 e poucos anos, com duas filhas. E ela, que não é a mãe mais saudável do mundo, acha que a Elvira é muito feia para casar e que a outra filha, a Alma, é muito nova porque ainda não menstruou. Mas a Elvira acha que tem chances de casar, sim, até porque ela não é feia, ela só usa um penteado escroto e é um pouco diferente, mas ela não é feia. Em meio a esse rolo, chega um convite para todas as donzelas das redondezas para participar de um baile em que o príncipe Julian vai escolher quem será a futura esposa dele. E é aí que a doideira começa, porque a Elvira, que não tem um mísero hobby, passou a vida toda sonhando com o príncipe Julian e lendo o livro dele, livro que eu duvido que ele tenha feito mesmo, porque ele é um escroto. A família dela precisa de um casamento para sobreviver financeiramente, então ela e a mãe dela, Rebecca, vão fazer absolutamente de tudo para ela ser escolhida por ele. Nisso, ela é levada para tirar o aparelho dos dentes e para fazer uma cirurgia no nariz. Só que a cirurgia no nariz é feita sem anestesia. E essa cena já é bruta demais. Vale manter em mente que tudo que acontece com a Elvira, tudo que a Elvira está vivendo nesse filme, a irmã mais nova dela, chamada Alma, tá assistindo e fazendo download do trauma, tá? Depois dessa cena extremamente brutal da cirurgia, a gente volta pra casa delas, né? E a Cinderela começa a se revoltar porque o corpo do pai dela tá apodrecendo em um cômodo da casa. A casa já tá cheia de moscas e barulho de moscas, e a madrasta não paga pelo enterro e fica direcionando o pouco dinheiro que tem para coisas que fariam a Elvira conquistar um marido, e sempre supondo que após isso ela vai ter dinheiro para fazer as coisas, incluindo o enterro. Então, tipo, o cara vai ficar apodrecendo lá até eu vir a casar, doideira. E aí, todas as garotas que foram convidadas para esse baile entram em uma escola de etiqueta
E lá tem uma professora de dança que fica humilhando a Elvira de todas as formas possíveis e sempre em seguida endeusando a Cinderela pelo exclusivo motivo de achar que a Elvira é feia e que a Cinderela é bonita. Mas é humilhando, tipo, humilhando legal mesmo, assim. É a Elvira tentando aprender a dança e ela pegando na papada da Elvira e aumentando a noia dela 1000 vezes. Juro que se alguém segurasse a minha papada pra me humilhar, cara, essa pessoa ia apanhar muito. Assim que eu conseguisse parar de chorar. E a Elvira tem um corpo que é até padrão para a época. É um corpo igual aos que a gente vê em pinturas neoclássicas, mas no filme isso ainda não é suficiente e ficam tratando ela como uma pessoa acima do peso e chega num ponto da mãe dela mandar nem servirem mais janta para ela, todo mundo ganha um prato de comida e ela ganha um prato de água com limão. E tudo isso só porque ela não serviu em um vestido antigo da Cinderela. E tem o rosto, tipo, de uma pessoa novinha, que é redondinho, com uma leve papadinha. Tipo, gente, isso é o rosto de uma pessoa mais nova. A pessoa vai envelhecendo, daí vai ficando mais fino aqui. Mas é um sinal de juventude. Aí chega uma hora que ela desanima, né? Ela tá se esforçando muito e todo mundo só humilha ela o tempo todo dizendo que ela é horrível. E ela desabafa com essa diretora da escola de boas maneiras. Gente, vocês acreditam que eu já tive aula dessa em colégio religioso que eu fui obrigada a estudar um tempo? Aula de boas maneiras. Graças a Deus, mesmo quando eu era criança, eu era muito revoltada pra deixar essa merda entrar na minha cabeça. Lá a diretora faz até um discurso bonito ali, acolhendo ela, de que ela tá mudando por fora pra combinar com o que ela é por dentro, mas que o que importa é o que tá dentro dela e tal. E aí, quando a gente tá quase admirando essa diretora, achando que existe uma mísera pessoa decente nessa sociedade deles, a gente descobre que essa mulher deu um ovo de verme de presente pra ela emagrecer, porque o verme, ela, né, consumiria ali o ovo e o verme ia viver dentro da barriga dela comendo toda a comida que ela ingere e nada iria pro corpo dela. E aí ela ganha o ovo e também um antídoto para tomar quando já tiver magra o suficiente. E detalhe, ela tem compulsão alimentar. Então, isso vai tornar essa nojeira muito pior. Aí ela tá dando um rolezinho na floresta com a irmã dela, tipo, vibe piquenique, assim. E aí ela conta pra irmã dela, a Alma, que vai tomar esse ovo e a Pob tenta falar pra ela que tipo ela tá ficando doentinha da cabeça, que ela não devia consumir esse ovo nem a pau, mas ela não ouve a irmã e aí a irmã fica puta e vaza e deixa ela tipo pra caminhar na floresta, né, quer emagrecer, agora tu vai caminhar até em casa. Ai, sério. E aí, nessa caminhada de volta pra casa, eu vira ver o príncipe Julian e dois amigos imundos dele caçando. E ao verem ela, os amigos falam pro príncipe estuprar ela. E o príncipe basicamente fala: Não vou cometer um crime contra esse lixo porque ela é feia demais. Mesmo assim, mesmo tendo esse choque de realidade, ela continua romantizando ele e tendo delírios cor-de-rosa com ele. De cor rosa mesmo, eles deixam a cena rosada quando é um delírio dela com ele. E outra coisa que fazem o filme todo é pôr, tipo, sons de magia, tá ligado? De contos de fadas no fundo de cenas grotescas, como a cirurgia sem anestesia que ela faz pra ficar mais bonita. Aí no retorno dela pra casa, ela vê a Cinderela realizando o coito com um cara que cuida dos cavalos. E esse cara é um cara pelo qual a Cinderela é apaixonada, inclusive. E ela cagueta a Cinderela. Cagueta X9, entrega a Cinderela pra madrasta. E aí a vida da Cinderela vai ficar horrível. A madrasta bate na Cinderela, expulsa o boy dela e transforma ela em escrava da casa, impedindo ela de ir na aula de etiqueta de ter acesso às próprias roupas. E a Cinderela, que também sofreu mais que a Ju, quando quer chorar e desabafar, visita o corpo em deterioração. Eu não consigo falar. Deterioração do pai dela, porque não existe um túmulo para ela visitar. E aí ela reza pedindo ajuda da mãe dela e tal, pra, tipo, esse não ser o destino dela pra sempre, provando que gostosas também sofrem. A Alma, irmã mais nova da Elvira, começa a cuidar dos cavalos, nesse caso aí por vontade própria, o que é um respiro pra saúde mental da coitada que tá cercada de doidas. Aí a Elvira finalmente tira o curativo do nariz e fica magra da forma que ela queria por causa do verme, mas mesmo estando dentro do padrão,
ela ainda tá infeliz e ela ainda tá obcecada pela aparência da Cinderela. Inclusive, tá cada vez mais dodói da cabeça, mostrando que a aparência dela mudou, mas a que preço? Resumão: o bagulho fica cada vez mais doido. Como ela nunca tá satisfeita, porque os padrões dela são a Cinderela, né? Então são padrões inalcançáveis, ela coloca uma extensão de cílios também, que no filme é literalmente costurado na pálpebra dela, e é uma cena horrível. E logo antes dela fazer isso, ela vê a enfermeira que tem os cílios igual a esse, com o olho todo branco e sem visão. Aí já é apavorante e, tipo, dói. À noite ela tá vendada, assim, a venda é cheia de sangue no curativo, e o verme na barriga dela tá com fome porque não alimentam ela, e aí ela tem que dar um jeito de comer toda fodida, tipo, sem enxergar, e ela vai comer escondido. E aí a Cinderela encontra ela num estado deplorável na cozinha, e, tipo, chega a ficar com pena e dá comida pra ela, mesmo ela sendo uma pau no cu com a Cinderela. E nisso, o verme da barriga dela já tá, tipo, enorme. Era hora dela tomar um antídoto. Só que ela simplesmente não toma nunca e vai deixando o negócio evoluir e é assustador. E aí ela tá sempre comendo um monte de uma forma nojenta, até no banho ela come por causa da compulsão. E nisso o verme só cresce, ela não toma um antídoto. A gente fica o tempo inteiro achando que esse verme vai sair de dentro dela espontaneamente. E como ela passou do limite e não come comida, né? Não ingere comida pro corpo dela há muito tempo, porque só o verme come, ela tá sem vitaminas e aí ela começa a perder muito cabelo, tipo, muito mesmo. Ela realmente começa a ficar careca. Aí, ok, tá chegando a data do baile, ela ganha um vestido de luxo e uma peruca pra cobrir a careca. O costureiro assedia sexualmente ela e a Cinderela, e pelo que eu entendi, a mãe dela, que, tipo, não tem mais dinheiro e tá deixando tudo no fiado, teve que transar com ele pra ele aceitar o pagamento pós-casamento, né? Que pagasse o vestido só depois de ter o dinheiro pelo casamento da Cinderela. E olha que ela bateu e humilhou a Cinderela por transar com um carinha que ela gostava e tá ali, né? Fazendo aquilo ali para pagar as contas. E, inclusive, esse assediador faz uma brincadeirinha de que ele é a fada Ai, a fada madrinha dela. Inclusive, o nome da Cinderela, né, eu falei é Agnes, e eu acredito que Cinderela veio como um apelido se referindo ao trabalho não remunerado e sem folga dela. Na noite anterior da festa, a Elvira flagra a Cinderela pegando um vestido dela escondido, tipo o clássico vestido azul, né? O vestido que era da Cinderela, mas como ela foi escravizada, perdeu. Pra ir nessa festa escondido. E no desespero de não ser a mais bonita da festa, ela ataca a Cinderela, tentando arrancar o vestido. E aí não consegue arrancar o vestido da Cinderela e rasga umas partes. Tá doisinha, doisinha. E a Cinderela, coitada. Aí a Cinderela já tá num nível de sofrimento depois de tantos abusos que ela já tá meio doida também. E aí a cena dos animais ajudando ela a montar o vestido não são exatamente animais, mas eu vou deixar essa surpresa para quem for assistir. E a mãe dela, que não está viva, aparece em sonho para ela enquanto ela dorme em cima do pai morto, todo desintegrado, e ajuda ela a conseguir ir no baile. Porque ela também não tem dinheiro e tudo que ela quer é se casar e fugir, tipo, desse inferno, seja com quem for, tá ligado? Finalmente chega o dia do baile. A Elvira fez tudo certinho, tá dentro do padrão de beleza e até se destaca entre as outras mulheres depois de tanto esforço. Ela consegue dançar com o príncipe, chamar a atenção de todos os homens presentes e consegue até mesmo ouvir um "Você é tão linda" do príncipe. Porém, a Cinderela chega no rolê e o príncipe larga ela imediatamente para dançar a noite inteira com a Cinderela, mesmo a Cinderela estando com o rosto coberto por um véu. Cara, aí o verme dela tá com muita fome, né? Porque ele tá enorme e ela tá muito nervosa com a situação e provavelmente ela não comeu antes de ir pra festa. E aí ela tá chorando porque ela se decepou inteira pra ficar com esse cara. E aí ela vomita vários ovos de verme escondida. E,
A mãe dela vê ela, dá um sacode, manda ela se recompor, porque tem vários outros homens querendo dançar com ela e eles também são opções, não precisa ser exclusivamente o príncipe Julian para ela ter um casamento ali por dinheiro. E elas estão, né, ali a trabalho e não para se divertir. A Elvira, que é sempre muito obediente, dança muito, muito, muito. E fica sempre uma tensão desgraçada de que o verme vai fugir pela boca dela em algum momento e ela girando, girando, girando. Aí, uma hora na dança, o véu cai do rosto da Cinderela e a Elvira reconhece ela. E aí a Cinderela vai embora correndo e perde um dos sapatos, né? Como a história clássica. E o príncipe pega aquele sapato e anuncia que ele vai se casar com a mulher que conseguir calçar o sapato, que aparentemente o sapato é minúsculo, mesmo a Cinderela claramente sendo uma mulher alta. A Elvira chega na fúria em casa, quase mata a Cinderela para conseguir o sapato que tá com ela. Ela tá bem psicopata. É, e aí chega na parte mais Irmãos Green da história, né? Em que ela mutila o pé para caber no sapato. Só que ela não consegue terminar o trabalho sozinha e a mãe ajuda ela a terminar isso. E dá pra ver pela cara da Alma, que é a irmã mais nova, que essa é a gota final pra ela, que é tipo, chega. E quando o príncipe chega na casa delas, a Elvira tá incapaz de andar, óbvio, tá careca, tá toda suada, ainda com a roupa da festa, tá parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis, e mesmo assim, ela ainda tenta rastejar pra fora e cai da escada, e aí ela quebra um dente da frente e o nariz, ficando agora verdadeiramente feia. E enquanto ela tá, tipo, toda fodida no chão, assim, ela vê a Cinderela saindo da casa e indo ali receber o príncipe e vivendo tudo que ela queria, né, ter vivido e ficando com o príncipe. Esse é o momento de maior fundo do poço dela, mas também é o momento em que a obsessão dela por ele acaba, graças a Deus, é o fim dessa palhaçada e a gente sente um alívio. E aí ela fica desmaiada ali na escada por um tempo. Nessa altura do campeonato, a mãe dela só transa. Acredito que para conseguir dinheiro para pagar as dívidas que ela fez, tudo no fiado para a filha. E a Alma, a única alma sensata desse filme, acorda a irmã dela na escada e fala que é a hora de usar o antídoto, de tirar essa verme da barriga, que acabou. E a doideira é que por um segundo a gente vê a cabeça da Elvira resistindo à ideia de tirar o verme, velho. Sendo que ela tá, sei lá, à beira da morte. Ai, essa parte tá difícil de lembrar. A cena do antídoto em que ela expele as paradas é uma das cenas mais traumatizantes da vida. Eu passei a cena inteira quase vomitando. E eu não vou nem botar o corte aqui. Esse fica de surpresa pra quem for assistir o filme, tá? Porque isso aí realmente tem que ter estômago. Aí ela limpa a Elvira, cobre ela ali com um manto, porque ela tá parecendo um monstro, tadinha. Rouba umas joias da mãe e retira a irmã daquele ambiente. Retira de perto da mãe, que nutre essas obsessões e noias dela. E quando ela faz isso, mesmo a Elvira num estado que tá tipo, até difícil de olhar, a cena clareia, assim, sai daquela escuridão que foi o filme todo. Elas conseguem até dar uma risadinha da situação e a gente sente um alívio com esse fim, apesar de tudo. Porque parece que retirar ela dessa bolha e ela com a obsessão acabada, porque, tipo, aceitou a perda, né? Aceitou que não ficou com o príncipe, vai salvar de alguma forma a saúde mental dela. E agora, a crítica. Não imagino uma mulher que assista esse filme e não fique engatilhada de certa forma, que não entenda a mensagem mostrada ali. O filme foi feito com referências e semelhanças ao conto original dos irmãos Green, trazendo reflexões relativamente atuais sobre padrões de belezas inalcançáveis e também uma satirização ali das dores psicológicas e físicas do adoecimento mental que essa busca por esse padrão causa nas mulheres. Mandei bem esse tópico aí. A Elvira se torturou e se deixou ser torturada de bom grado, se tornou uma pessoa horrível para Cinderela que não tinha feito nada para ela, tudo para ser escolhida por um homem podre que ela nem conhecia e romantizava sozinha na cabeça dela. Provavelmente essa romantização também era um pouco para aguentar essa realidade da época, né, de se moldar
do casamento por sobrevivência, já que só os homens tinham dinheiro e a sobrevivência ali das mulheres dependia dessa luta para ser escolhida para um casamento. A Cinderela, mesmo com roupas simples de trabalho, toda suja, cuidando de vaca, catando bosta, continua, tipo, perfeitamente linda, e com um comportamento inalcançável, e eu acredito que esse é o papel dela no filme, ser um padrão de beleza inalcançável, porque a Elvira fez de tudo, se destruiu inteira, conseguiu chegar no padrão de beleza em que ela sonhava e ser desejada por todos os homens, mas mesmo assim a Cinderela ainda era mais que ela. Tudo no filme é nojento e grotesco, a fartura de comida é nojenta, toda hora ficam relacionando a comida com verme, com mofo. Eu li críticas sobre isso significar como aquela beleza é falsa, como todo aquele luxo é uma encenação, mas eu relacionei muito com a podridão por dentro dessas pessoas do filme, daquela bolha, sabe? Com os tempos sombrios e com a nojeira disfarçada de nobreza. No final, a guria tá destruída e muito mais feia do que antes, parecendo um monstrinho. E antes ela não era feia, ela só usava um penteado estranho, era uma pessoa normal. Não sei se todo mundo vai sentir isso, tá? Mas eu saí do filme reflexiva e me sentindo uma idiota por cada vezinha que eu passei fome ou fiz qualquer coisa desagradável para ser notada por alguém. E o filme representa os homens como seres repugnantes. Atenção, não distorça essa fala, estou falando o filme. E essa representação é muito exagerada, tipo, eles são muito nojentos mesmo. E enquanto isso, as mulheres estão lá se transformando em bonecas vivas sem personalidade para ficarem com eles. E isso brinca com as telespectadoras, né? É o exagero do tipo, vale a pena se mutilar para ficar com esse cara? Tipo, isso é esfregado na nossa cara durante o filme. Sobre a comparação com o filme A Substância. Pra mim, colocou a substância no chinelo, tá? Porque nesse filme, por mais que a situação saia do controle e vire uma doença, a gente consegue entender os sentimentos da personagem. A gente reconhece eles e o exagero vem de um lugar familiar. É como aumentar muito o nível de algo que todo mundo sente ou já sentiu. E satirizar essa situação, expor essa situação ao ridículo. A substância, pra mim, virou uma doideira sem sentido no final e ficou maçante de assistir, mas é uma opinião impopular. As pessoas gostaram muito do filme. Mas pra mim esse filme aqui, ó, Substância aqui, The Ugly Stepsister aqui. E por fim, o filme é chocante, nojento, grotesco, mas é também uma aula e uma munição fortíssima contra essa cultura da busca por padrões de beleza inalcançáveis. Assista se tiver coragem. Mais uma vez, o filme é dentro. Mas atenção, dentro apenas para pessoas que gostam do gênero e que têm estômago para assistir. Se você não assiste esse tipo de filme que tem um monte de nojeira acontecendo, não veja. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa review, se inscrevam no canal, curtam, comentem se vocês discordam ou concordam. Isso faz muita diferença pro canal, tá? Se não gostaram, já sabem, continue dando view. Se puder se inscrever e deixar um comentário também. Pode dar aquela dica de como melhorar, estamos aceitando. Mentira, não gosto muito dessa não. Deixa eu pegar mais experiência, ter equipamentos melhores aí, vocês me falam como melhorar. Quer que eu melhore os equipamentos ou edição? Eu também quero. Engaja e manda um pix motivacional pra mãe. Valeu, meu povo, um beijo.